O uso de aeronaves para aplicação de insumos agrícolas quase dobrou na última década, acompanhando a expansão do agronegócio brasileiro. Um crescimento que tem permanecido nos últimos anos, mesmo em períodos de crise econômica. Com cerca de 2.200 aviões, o país tem atualmente a segunda maior frota do mundo. A aviação agrícola, apesar de todo o período dos últimos anos de crise no Brasil, ela vem acompanhando o agronegócio. Eu sempre falo que o agronegócio é apartado da realidade econômica do país. Ele vem evoluindo, mesmo em épocas de crise, e a aviação agrícola acompanhando. Mesmo nos períodos em que houvemos crise no passado, recente, a aviação agrícola sempre teve crescimento de 2%, 3% até 7% ao ano. O setor de aviação agrícola tem no Congresso o ponto alto do ano. Aqui as empresas apresentam novidades e tecnologias para atender às necessidades do setor. Participam do evento em 2019 cerca de 140 empresas de 8 países. A maior fabricante de aviões agrícolas do mundo tem trabalhado cada vez mais de olho no Brasil. Já é a maior vendedora, com cerca de 50 aviões por ano. Com equipamentos que permitem o dobro de carga dos concorrentes, cerca de 1.500 quilos, querem ganhar ainda mais espaço. Com a conscientização de que a forma de aplicação é segura, querem fazer com que os 70% de pulverizações terrestres passem a ser via aérea. A pulverização aérea no Brasil, a quantidade de pulverizado que existe no Brasil hoje, de pulverização tanto aérea quanto terrestre, acreditamos que hoje o mercado do avião é aproximadamente em torno de 25% a 30%, não mais do que isso. E o grande aplicador de pulverização no Brasil é o equipamento terrestre. Nós sabemos que nós podemos entrar nesse mercado terrestre, pegando aí uma fatia relativamente boa para a aviação agrícola do terrestre, que nós achamos que essa ferramenta do aéreo é muito melhor do que a do terrestre. A tecnologia está embarcada nas aeronaves e mais adaptada ao brasileiro. Esta empresa apresentou aparelhagem que vai muito além do GPS de alta precisão. O equipamento oferece configurações variadas para aplicação, mais visibilidade das informações e personalização para cada piloto. Tudo em português para facilitar o uso. Os retornos hoje estão sendo fantásticos, o pessoal que está utilizando, justamente por essas maravilhas, digamos assim, que a gente traz para essa facilidade e essas diferenças que a gente traz dos outros equipamentos. Os drones não devem ser olhados como rivais dos aviões agrícolas. Esta empresa é a primeira de veículos não tripulados associada ao sindicato da categoria. O proprietário explica que a tecnologia é um complemento para agir onde o avião não pode ser usado. Desta forma, é possível ser mais sustentável, com maior precisão e economia de até 80% de insumos. A novidade é o enxame de drones, que permite, com maior número de equipamentos guiados por uma torre, pulverizar uma área maior. A ANAC nos limita a 25 quilos de peso máximo de decolagem, a gente consegue carregar 10 litros de cauda, a gente consegue fazer 1 hectare só. Então, como o foco principal agora é a substituição da pessoa da pulverização costal no campo, a gente está aplicando a mesma teoria que é aplicada hoje no costal, onde várias pessoas, para fazer uma área mais rápido, então nós temos várias pessoas operando no mesmo tempo. Só que imagina, isso é uma coisa complicada se eu estou voando, então eu tenho que ter um cérebro central que faz com que coordene os voos para que não tenha colisão e para que um drone, por exemplo, que ficou sem produto químico, e tem um outro que já terminou o trabalho e ainda tem um pouco do produto, ele possa vir a auxiliar aquele que já terminou. Então é para agilizar a produção. Além dos estandes, o encontro ainda tem palestras e workshops para orientar técnicos e produtores rurais sobre o melhor uso da aviação. Na parte externa do pavilhão, exposição de aeronaves. E no intervalo, apresentação de avião pulverizador. Para os próximos anos, a expectativa é de crescimento no uso de aviões no meio rural. O presidente do Sindicato de Aviação Agrícola explica que os Estados Unidos têm 1.300 aeronaves a mais, mesmo tendo menos aplicações. Com a expectativa que o Brasil ultrapasse 300 milhões de toneladas de grãos em 10 anos, existe otimismo para novos investimentos no setor. Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo têm hoje as maiores frotas. Se a cultura cresce, todo o setor, toda a estrutura de base da agricultura tem que crescer em conjunto. E a aviação agrícola vem junto. Se nós fizermos qualquer exercício matemático aqui, hoje nós estamos numa produção de 220 milhões de toneladas. E para chegar a atingir 300, nós vamos ter um incremento ali de 25%.
Hoje a frota brasileira é em torno de 2.200 aviões. Facilmente nós teríamos que atingir 2.800, 3.000 aviões para suprir a necessidade imediata, a um curto prazo que a agricultura tem para crescer.